novamente na TV, novamente no ar. Estamos agora, no primeiro bloco que nós conversamos, na primeira etapa, nós falamos fizemos uma recapitulação do que nós fizemos na primeira apresentação do programa, nas primeiras apresentações, né? Em que nós estamos falando sobre o ciclo, né, dos mundos, a transição dos mundos e como isso é um cenário montado, permitido, solicitado, oferecido pela divindade, pelo nosso Pai, para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades em todos os níveis, biológicas, psicológicas, sociais, com meta para a espiritualidade. E no mundo de expiação e provas existe o que nós chamamos o ciclo dos elementos luminais, que tem a ver com o primeiro diapositivo, né, que se a gente puder estar vendo agora, né? E que a gente está ciclando, vamos dizer assim, aqueles elementos que nós estamos trabalhando na nossa vida mental, que é o ciclo das emoções, que é o ciclo dos problemas emocionais, que tem a ver com a raiva, que é uma emoção natural do ser humano toda vez que ele é contrariado ou que ele está sob ameaça. Então, sentir raiva significa que você tem que prestar atenção, tem alguma coisa que está te ameaçando, não importa se ela é externa, verdadeiramente externa, vamos dizer assim, ou ela vem de dentro, né? A raiva, ela te prepara ou para lutar contra a tua ameaça ou para fugir contra a tua ameaça. Tá? A raiva, muitas vezes, principalmente para o ser humano, ela pode vir de uma ideia, de um sentimento, de uma coisa abstrata. Por isso que muitas vezes as pessoas acumulam raiva sem que realmente esteja acontecendo alguma coisa. Ou cospem raiva sem que realmente esteja acontecendo alguma coisa. O importante é saber que a gente não deve nem engolir e nem cuspir a raiva. Nós podemos falar da raiva. E principalmente comentar no sentido de deixar claro que está com aquela emoção da raiva e que isso significa que você não está confortável. E por que você tem que falar da raiva? Porque você não deve tomar decisões nesses momentos. Não tem que dar opiniões nesses momentos. Então você pode falar, olha, num momento estou com tanta raiva que eu acho melhor não dar minha opinião. Eu quero conversar em um outro momento sobre esse assunto, porque eu quero ter uma avaliação sem o sangue estar fervendo. Eu quero pensar melhor, não agir de maneira instintiva e impulsiva. Depois da raiva, vem uma outra emoção, que é a culpa, né? Que é se sentir culpado por ter feito alguma coisa ruim ou maldosa, ou que cause problemas nos outros, por causa da sua raiva. A culpa, muitas vezes, vem no sentido de quê? De autopiedade, né? No sentido de que, puxa vida, olha o que eu fiz, né? Olha o que aconteceu comigo, olha como eu não presto, olha como eu sou uma pessoa ruim. E fica se martirizando, como se cultuar a culpa ou se martirizar fosse reparar o problema daquilo que você cometeu quando estava no impulso da raiva. Então, nós também não devemos fingir que não aconteceu nada, que é não ter culpa nenhuma, né? Não, a gente tem que se sentir, pelo menos, responsável pelo aquilo que fez. Depois da culpa, vem o medo. E o medo é uma coisa que a gente raciocina em cima da culpa. No que sentido? Se eu fiz uma coisa ruim, que hoje eu me sinto culpado, alguém pode fazer comigo também, pode fazer até igual ou pior. Por isso eu fico meio na paranoia, esperando que alguma coisa aconteça de ruim. Alguns até fazem isso do ponto de vista religioso, achando que Deus é que vai castigar. E aí, para não ser castigado ou para não ser pego de surpresa, parte para a emoção do controle ou do poder, de querer estar controlando coisas, pessoas e lugares para evitar que elas nos façam mal ou nos peguem de surpresa. Às vezes a gente quer até controlar Deus também, fazendo algumas barganhas com Deus, né? No sentido de que Ele faça tudo o que eu quero e não me castigue. Como eu não consigo fazer isso por muito tempo, a primeira coisa que eu não consigo controlar, pronto, me dá raiva e aí eu fecho o ciclo da raiva e da culpa, do medo e do controle. Isso é o que tem que acontecer no mundo de expiação e provas. Isso não é errado, tá? Isso não é uma situação pecaminosa. O que talvez seja ruim é os exageros, os extremos. Viver só das emoções de maneira intensa ou viver sem emoção.
né, não querer participar da vida. Isso talvez não faça bem para nós. Mas viver as emoções de maneira equilibrada, tirando proveito espiritual delas, isso é bom. Se você, por exemplo, pisa num prego e não sente raiva, você não vai tirar o pé de cima do prego. Okay? Se você não retira o prego do lugar e vem outra pessoa e pisa em cima, você vai se sentir culpado. Você vai, puxa, eu preciso pensar, olha, eu senti a dor e mesmo assim eu deixei a outra pessoa fazer a mesma coisa. Ou então quando eu fico com medo de que outras pessoas também não façam a parte delas e eu fico na mão. E aí eu fico paranoide, controlando coisas, pessoas e lugares. É importante participar dessas coisas e permitir que a vida flua, né? Sem exageros e sem omissões. E agora eu queria falar um pouquinho desse diapositivo, que é o mundo de expiação e provas, e como que é o ciclo dos elementos hominais, né? Bom, a primeira coisa que acontece no mundo de expiação e prova, onde a gente tem uma mistura entre homem e animal, é as nossas experiências instintivas. Então está lá, você pode ver em vermelho, que é equivalente à nossa raiva, aos nossos instintos, né? O que é um instinto? Um instinto é aquilo que tem a ver com a sobrevivência, tá? Então tem a ver com a fome, com o frio, a dor. Então no começo a gente se desenvolve buscando atender essas necessidades instintivas. E ai daquele que se coloque na frente da gente, né? Provavelmente foi aí que, instintivamente, a gente descobriu que poderia tirar os empecilhos da satisfação das nossas necessidades biológicas através da violência, né? Há filmes que retratam o mundo dos primitivos, onde os homens descobrem que batendo com um osso na cabeça do outro dorme. E aí ele acaba não sendo um empecilho. No mundo hominal, a gente consegue, no mundo de expiação e prova, a gente percebe que a gente pode fazer isso intelectualmente falando. Depois que passou dos instintos, a gente pode ver que vem os desejos, que nada mais é do que eu racionalizar, né, vamos dizer assim, os meus impulsos. Então eu falo que é desejo comer, mas eu não estou com fome, né? Ou então eu desejo... Ou eu falo que eu estou apaixonado, que na realidade eu estou com um impulso, ou estou com uma vontade, vamos dizer assim, de fazer sexo. E aí então eu começo a racionalizar isso para que eu possa atingir, vamos dizer assim, atender à minha necessidade. Então, instinto não é ruim ter instinto, tá? O ruim é de se deixar dominar por eles ou não ter nenhum. Aí você fala assim, tem gente que não tem instinto? Tem. A gente tem patologias que subtraem do indivíduo a sua capacidade de resposta afetiva mais primitiva, que é o instinto. Essa doença chama-se esquizofrenia. Se você não trata o esquizofrênico, que tem uma lesão no cérebro exatamente onde permite ele ter a vida instintiva dele, chega um momento em que ele vai perdendo todas as características de humano, perde as características de animal e passa a ser um saco de órgãos vegetando num canto. Como descrevia Breuer, um esquizofrênico que tem um instinto embotamento afetivo, ele dizia o seguinte, você pega o esquizofrênico, deixa ele largado. Largado assim, ele permanece em si mesmado. Fica lá, né? Às vezes, você pode olhar um esquizofrênico lá no pátio, né? E você vê ele fazendo o quê? Encostado na parede. Aí você deixa lá ele horas, porque ele não tem instinto, ele não sente dor, ele não sente nada, não sente medo, não sente frio, né? Não sente nada. Não tem resposta afetiva nenhuma, ou bem pouca. Aí você volta para olhar no pátio, ele está ajoelhado, você fala, olha, ele teve uma resposta afetiva, ele ajoelhou? Não, ele teve fadiga muscular ou até fraturou os ossos e a perna dobrou. Isso que é a total falta de resposta instintiva. Isto existe, tá? No mundo dos hominais. E existe, então, do instinto vem o desejo, do desejo nasce o raciocínio, eu racionalizo o meu instinto e falo que ele é um desejo, até que finalmente vem o grande mundo das emoções, no que a gente fala que é no mundo de expiação e provas. Quando eu chego nesse mundo das emoções, eu tenho que vivenciá-las, que é a raiva, a culpa, o medo e o controle.
quando nós passamos dos mundos hominais, para os mundos que nós chamamos de regeneração, o mundo de regeneração já nos faz trabalhar as mesmas pulsões ou as mesmas propostas, porém de uma maneira muito mais bem elaborada. Então, quando você está no mundo de regeneração, conforme você vê nesse diapositivo, que vocês podem estar vendo aí, o que era um instinto, agora virou impulso, né? É um impulso. É o que, vamos dizer assim, o Freud chamava de pulsão. Então você tem um impulso, mas esse impulso, ele não domina você. Você o percebe. E a partir do momento que você o percebe, você vai transformá-lo racionalmente em algo razoável ou em algo aceitável socialmente na expressão desse seu impulso, que é o que nós chamamos da expressão da sua vontade. Você vai atrás, a sua vontade faz você ir atrás da satisfação daquele impulso. Então a gente fala hoje não mais de instinto sexual, mas sim de impulso sexual. Quando você é instintivamente sexual, é capaz de você transar com qualquer um, em qualquer lugar, por qualquer custo, né? Quando você também é instintivo do ponto de vista da alimentação, você entra em qualquer boteca e come aqueles ovos cozidos roxo e não pergunta nem quem fez, né? Nem se é do dia ou de que semana que é aquilo. Então, no impulso não, você tem um impulso, você até olha, né, o ovo roxo lá, sei lá, o cozido, mas você se segura, você consegue esperar um momento adequado para satisfazer isso. Então, no mundo de regeneração, que nós vamos falar no próximo bloco, a gente vai trabalhar os nossos instintos, os nossos impulsos de uma maneira adequada. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já.